Shalom a todos. Quero acolher os nossos amigos visitantes, sejam bem-vindos. Pedir para você abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. Nós estamos vindo de uma série de palavras da morte à vida, e na semana passada o pastor Antônio ele pregou escravos nunca mais. E hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito da função de Jesus como sendo o cordeiro que tira o pecado do mundo. Antes do povo ser liberto do poder do Egito, o povo de Israel, eles passaram por um período de Páscoa, e nós vamos começar falando um pouquinho disso para chegar nesse texto aqui, que eu vou ler com vocês. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Volte um pouquinho e abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, nessa série de palavras, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do Cordeiro. E para nós entendermos um pouquinho, o Cordeiro ele é o filho da ovelha. Quando nós lemos aqui João falando que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro ele significava no Antigo Testamento, ele significa no Antigo Testamento que a pena estabelecida por Deus, quando alguém falhava, quando alguém cometia um erro, quando alguém pecava, era necessário levar um cordeiro até o altar, até o templo, e o sacerdote sacrificava esse cordeiro. E nós conseguimos entender então que por ter pecado o homem foi sentenciado à morte, à total separação de Deus. Mas Deus, sendo misericordioso, ele veio em direção ao ser humano e no passado ele estabeleceu que os seus arrependimentos fossem por meio de um cordeiro. Então esse cordeiro, essa oferta de cordeiro, ele simbolizava a remissão de pecados. Esse cordeiro então servia como um substituto de quem o levava. O seu sangue era derramado sobre o altar e sobre aquele que pecou, que se arrependeu, e dessa forma os pecados foram perdoados. E hoje nós conseguimos entender que essa expressão de João Batista, quando ele diz que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, na cruz nós conseguimos enxergar Jesus sendo moído, sendo morto como um cordeiro, e o seu sangue serve para nós, para a remissão de pecados. A primeira menção do cordeiro na Bíblia se encontra em Gênesis, no capítulo 22. Lembra daquela historinha de Abraão e Isaac? Abraão é chamado para sacrificar o seu filho no altar, e ele leva diante do monte, diante do altar, o seu filho Isaac. E quando Abraão pega o machado para sacrificar Isaac, algo inesperado aconteceu. No meio dos arbustos apareceu um cordeiro. Aquele cordeiro, Abraão ouviu uma voz e pegou aquele cordeiro e sacrificou no lugar do seu filho. Aqui nós conseguimos enxergar também a primeira vez um cordeiro aparecendo na Bíblia. Esse ato serviu de substituição. Deus tinha pedido para Abraão sacrificar o seu filho, mas Deus proveu uma substituição, um cordeiro. A segunda menção do livro da palavra do cordeiro na Bíblia nós encontramos em Êxodo no capítulo 12, e é onde nós vamos desenvolver um pouquinho a nossa mensagem de hoje. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12, ou ligue ela aí no seu celular. Êxodo é o segundo livro, logo no comecinho. Êxodo no capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. Nesse texto, nós lemos sendo instituído a primeira Páscoa.
e os afazeres, o que devia ser feito, o que era necessário fazer nesse período de Páscoa. Como nós ouvimos na semana passada, e o nosso pastor falou, o povo de Israel estava aprisionado, estava preso pelo povo egípcio, no Egito. Eles eram escravos pelo povo egípcio. E nessa saída que o pastor comentou, e nós encontramos mais para frente no capítulo 12 e 13, nessa saída do povo israelita que estava na terra do Egito, Deus instituiu a Páscoa. E aí nós vamos entender um pouquinho dessa função do cordeiro. No versículo 1, nós percebemos que o início do ano, para o povo israelita, que era o povo de Deus, o início do ano começava quando a Páscoa era celebrada. E é interessante que quando eu e você conseguimos entender que Jesus Cristo, Ele é e Ele continua sendo o Cordeiro, e nós lá na frente falaremos que Ele é a nossa Páscoa, aqui para o povo de Israel, e principalmente no calendário judeu, né? Esse calendário ele começava quando a Páscoa era iniciada. E eu e você precisamos ter noção, ter menção que a nossa vida e a verdadeira vida que vale a pena ser vivida, ela tem sentido, ela começa a viver quando Jesus Cristo inaugura um novo tempo na nossa vida. Assim como o povo entendia que a Páscoa, a celebração do Cordeiro que tirava o pecado, Jesus, quando ele entra em nós e quando nós temos acesso à sua graça, o seu amor, um novo tempo começa para nós. Se você fizer uma comparação de como era a sua vida sem Jesus e hoje como você tem vivido sem Jesus, você vai perceber que não vale a pena querer voltar para trás. Ontem nós fizemos uma festa junto à nossa comunidade local e algo muito legal aconteceu. Os nossos amigos, nossos vizinhos chegaram aqui e falaram assim: poxa, fazia tempo que eu não participava de uma festa. E fazia tempo que eu ficava até o final de uma festa, porque sempre acontecia alguma briga e eu tinha que ir embora. Fazia tempo em que eu não conseguia ficar numa festa sem álcool. Você viu, todo mundo conseguiu ficar numa festa sem bebida, sem álcool. Eu estou descobrindo uma felicidade que antes eu não conhecia. Uma amiga ali levantando a mão, confirmando o que eu estou falando. Quando nós experimentamos de Jesus, nós conseguimos descobrir que há sim uma razão de viver e as coisas exteriores não condizem o nosso temperamento e muito mais a nossa felicidade. O início da minha e da sua vida precisa ser a partir do momento que nós encontramos com Jesus. O start para uma vida relevante, o start para uma vida com sentido é quando eu e você descobrimos que Jesus, ele abriu a porta, ele abriu um caminho, agora eu tenho que seguir esse caminho. E é interessante que aqui nesse texto, no versículo 3, nós falamos que era um cordeiro para toda a família. Era um cordeiro para a casa inteira. No Novo Testamento nós encontramos várias e várias menções de Jesus sendo esse cordeiro, que quando ele entra numa casa, ele restaura a casa por completo. Se no Antigo Testamento uma ovelhinha, um cordeirinho, ele servia para banquete para toda uma família, imagine Jesus entrando através de você na sua casa, a revolução que vai acontecer. Quando você experimenta desse cordeiro, quando você experimenta de Jesus, é necessário apenas você naquela casa para o ambiente ser transformado. É um cordeiro para uma família. Eu digo para você, é a sua vida para transformar todo o seu ambiente. Se o ambiente ainda é de caos, Jesus precisa se manifestar como um cordeiro que tira o pecado da sua casa. Se há briga, se há intriga, se há confusão, Jesus precisa se manifestar na sua vida como aquele que apazigua todas as coisas. Quando eu e você entendemos que há uma abertura para que a mão de Deus, para que a graça de Deus alcance toda a sua casa, toda a sua família com poder e grande glória, isso acontece porque a casa que está sendo assombrada, uma porta se torna aberta por causa de você. Essa porta se abrirá na sua casa quando você entender que este cordeiro está entrando contigo e toda a sua família vai se banquetear daquilo que você tem experimentado. Por causa de você, uma porta aberta e os céus começam a fluir. Por causa de você, você precisa crer que toda a sua família vai ser abençoada. Toda sorte de bênçãos que há na sua causa, o causador disso é você, porque você possui o Cordeiro de Deus.
Se tudo tem dado certo, você precisa crer que é porque Jesus está em você. O causador de toda graça, de toda benevolência, de toda bondade, é porque Jesus habita dentro de você. Quanto mais eu e você entendermos que nós carregamos o Cordeiro de Deus, e Ele se manifestou para tirar o pecado do mundo, eu e você transmitimos isso quando nós deixamos que essas ações se manifestem através de nós. Nós conseguimos encontrar também em Lucas 19:9 aquela citação de Zaqueu, o publicano, aquele pequenininho que subiu numa árvore e fizeram até uma canção que o Marinho vive cantando aqui conosco. E é legal porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu e ele senta à mesa com Zaqueu, ele termina aquela história falando assim: hoje mesmo entrou salvação nesta casa. Porque Zaqueu abriu a porta para Jesus Cristo entrar. Eu digo para você, se a sua casa precisa de uma restauração, é necessário a manifestação da glória de Jesus através de você. Em Hebreus 9, no versículo 27 ao 28, nós conseguimos encontrar algo lindo a respeito do Cordeiro de Deus. Eu vou ler para a gente ir ganhando tempo. Hebreus 9, versículo 27 e 28. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado do mundo, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Se você já creu em Jesus, se você já confessou a Jesus, os seus pecados foram tirados, um ato de substituição aconteceu. Na cruz ele carregou para você, ele verteu um sangue para você, os seus pecados já foram perdoados na cruz. Se você já acredita que Jesus é o seu Senhor, os seus pecados já foram perdoados naquela cruz. Agora você só tem que esperar Jesus Cristo voltar para nos buscar e nos levar eternamente. Só que isso é muito interessante. E eu digo para você, não é difícil ser salvo. Não é difícil ser salvo. O preço foi alto. O sangue custou muito. Mas não é difícil ser salvo. Foi difícil para Jesus promover a salvação para nós. Mas hoje eu e você só temos que crer. O problema é que o ato de receber a Cristo é simples. O diabo e muitos pregadores tentam nos confundir a respeito da nossa crença. Que você tem que fazer aquilo, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer tantas coisas e tantas coisas. Mas eu digo para você, tudo que era necessário ser feito, toda a obra que precisava ser feita, Jesus Cristo concluiu. O peso pesado, tudo aquilo que foi difícil de conquistar, Jesus Cristo conquistou no meu e no seu lugar. O que eu e você temos que fazer é tão somente crer. E quando nós cremos, nós transmitimos a outros de uma forma acessível. Eu digo para você, sabe aquela história da crucificação, quando Jesus está pendurado numa cruz e tem 2 ladrões do lado dele? Eu fico imaginando, e sempre quando eu olho para aquela imagem, e quando eu fico imaginando e lendo essa citação na Bíblia, Jesus Cristo pendurado na cruz, nos seus últimos momentos, nos seus últimos instantes, o ladrão da cruz do lado dele percebe que algo extraordinário está acontecendo ali. E Jesus pendurado numa cruz. O ladrão pergunta para ele, mestre, Jesus, e aí eu estou parafraseando, colocando as minhas palavras. O que eu preciso para ser salvo? O que eu tenho que fazer para ser salvo? E eu fico pensando, porque o ladrão, ele merecia estar naquela cruz. Porque a cruz simbolizava uma morte maldita. E o ladrão fez por merecer para estar naquela cruz. E o que eu tenho que fazer para ser salvo, Jesus? Jesus Cristo olha para o lado dele e fala assim, se você crer tão somente, hoje mesmo estarás no paraíso. Ele não tinha tempo, Amanda, de sacrificar nenhum cordeiro. Ele não tinha tempo de rezar tantos terços. Ele não tinha tempo de sacrificar tantos bodes. Ele não tinha tempo de guardar o sábado. Ele não tinha tempo de fazer nada. Ele só tinha que crer.
Só que o problema é que a gente dificulta a salvação das pessoas. Jesus estava ali. Você tão somente precisa crer. Ele estava se sacrificando como um cordeiro. E no último instante, aquele ladrão foi salvo. Eu digo para você, nós temos uma única chance de viver. Uma única oportunidade de viver. Se Jesus Cristo já está em você, nós precisamos deixar Ele acessível às pessoas. Eu e você precisamos deixar Ele acessível para aqueles que nos cercam. Porque é algo simples, tão somente nós temos que crer. Voltando para o versículo 4, nós conseguimos encontrar em Êxodo capítulo 12, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis conta para o cordeiro. Olha como algo lindo acontece aqui. Nunca é o cordeiro pequeno para a casa, mas sempre é a casa pequena para o tamanho do cordeiro. Algo lindo nós conseguimos enxergar aqui. Seu vizinho, ele é abençoado quando você tem um cordeiro dentro da sua casa. A pessoa que morreu por você, ela é muito grande para ficar tão somente na sua casa. Os seus vizinhos vão desfrutar desse cordeiro também. Aqui nós lemos que se a casa é muito pequena para o cordeiro, chame os vizinhos para celebrar a Páscoa com o cordeiro. O que eu estou dizendo para você? Se a sua casa já experimentou de todo o cordeiro, os seus vizinhos vão banquetear com você aquilo que você tem provado na sua casa. Nunca é o cordeiro pequeno para a casa, sempre é a casa é pequena demais para o tamanho de Jesus. A casa é pequena demais para o tamanho da provisão que Jesus tem para mim e para você. Ele tem mais recursos para mim e para você do que todos os nossos problemas. Ele tem mais resposta para nós do que todas as nossas dúvidas e perguntas que nós temos. Ele tem mais do que você precisa. Ele tem mais do que você exige. Ele tem para você o sobrenatural. Ele tem para você no seu depósito, além daquilo que você precisa, além daquilo que você imagina. Quer que eu prove isso para você? O que aconteceu na primeira multiplicação de pães? Eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. E o que aconteceu quando começaram a dividir os pães? 5.000 homens comeram e ficaram satisfeitos. Se for igual o nosso amigo Marinho e Jails, quando a gente almoça aqui, 2 pãezinhos não dá. Tem que ser 5 pães, não é? Imagina se eles estão lá no grupo de Jesus para dividir os pães. Jesus, aqui tem que ser um milagre maior. Os homens aqui batem firme, não é? Mas o que aconteceu? Algo lindo aconteceu. Todo mundo ficou satisfeito, Kelvin. Todo mundo comeu do pão, do peixe. Mas algo maravilhoso aconteceu. O que aconteceu? Sobrou muitos cestos cheios. Por isso que eu digo para você, Ele tem mais do que você precisa. Ele tem mais do que você exige. Ele tem mais do que você necessita. Então somente você tem que pedir. Então somente você precisa crer. E os pescadores? Sabe aquela historinha de que Pedro, Tiago e João estavam no barquinho e eles passaram a noite pescando e não deu certo. E aí Jesus aparece e diz assim, volte para o mar mais uma vez e lance as redes novamente. Mas mestre, nós passamos a noite inteira pescando e não deu nada. Não vendemos uma trufa nessa Páscoa. Mestre, não conseguimos fazer uma corrida até tal lugar que dê dinheiro. Mestre, eu passei a noite inteira trabalhando, mas não deu certo. Jesus disse, vai e volte para o mar. Aí o que acontece? Pela sua palavra, sim, eu vou lançar as redes. O que aconteceu quando eles voltaram para lançar as redes? Os peixes eram tão grandes, tão grandes, tão grandes, que as redes começaram a estourar. O barco estava indo a pique. Eles precisaram pegar a ajuda dos amigos para colocar os peixes para dentro do mar. Dá para você perceber que pela palavra de Jesus vai sobejar no seu depósito tudo o que você precisa?
Quando você crê e quando você deposita no Cordeiro de Deus a sua necessidade, Ele faz sobejar para você tudo aquilo que você precisa. Mas tão somente você precisa crer que Ele tem separado para você aquilo que você necessita. Mas qual é o problema nosso? Nós humanos. Quando eu e você temos uma atitude de ciúmes, quando eu vejo que o Silas, ele recebeu uma palavra do Senhor e as trufas deles estão vendendo, está vendendo, está vendendo. Aí o vizinho que quer fazer também começa a ter ciúmes. Olha, o que ele está fazendo que está dando certo? Estou falando algo estranho? Você não pode prosperar que sempre vem uma má língua falando ou querendo descobrir qual é o seu segredo. Não pode dar certo a sua casa que as pessoas já querem saber o que está acontecendo lá. Que mandinga que está fazendo? Roubou de quem? Tem negócio aí. Não é assim? E é interessante que eu e você precisamos entender que quem tem ciúmes só revela o coração da pessoa. O ciúmes revela o coração que a pessoa tem. Se eu disse para você que Jesus tem um coração generoso, eu preciso ter um coração generoso. Você não precisa se enciumar porque o seu vizinho está sendo abençoado, aparentemente mais do que você. Deus pode abençoar ambos e ainda sobrar no seu depósito para você pedir além do que você precisa. Não seja mesquinho. Quando o seu coração é estreito, é interessante que a palavra de Deus diz que é do nosso coração que procede fontes de vida. Só que quando o nosso coração é estreito, não importa quanto de água exista na represa dos céus, se a abertura for pequena, se a abertura for estreita, a água vai passar bem devagar, bem devagar, bem devagar. Mesmo que exista bilhões e bilhões de águas no depósito de Deus, se o coração do fiel é estreito e mesquinho, vai passar só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. Porque o coração mesquinho, ele interrompe a passagem, a liberação das bênçãos do Senhor. E aí eu digo para você, então o que eu preciso fazer? O que importa então para a água passar para o outro lado? Eu digo para você, o que importa é o tamanho da abertura, o tamanho do seu coração, o tamanho da generosidade que Deus tem para você. Se o seu coração é pequeno, não importa o quanto de bênçãos que Deus tem para te dar, você não irá receber tudo que tem para receber. O que eu faço então para receber? Tenha um coração grato, seja doador, se alegre com a alegria do irmão, se alegre com a prosperidade do irmão. Invista na vida do irmão. Se ele está sendo abençoado, eu me alegro com você. Se está dando certo, eu vou orar para Deus prosperar ainda mais no seu coração. Eu digo isso porque nós temos um testemunho lindo aqui junto com o nosso pastor. Não é porque é meu pai e é o nosso pastor, mas eu ainda não descobri um cara tão disposto a abençoar os outros. Tira do dele para dar para os outros. E é interessante que assim, essa enchente, para muitos foi um ato de caos e de tristeza. Mas para alguns, como o Marinho, tem sido um ato de transformação de vida. Porque quantos olharam para o Marinho antes da enchente, estão vindo ele, depois da enchente, percebe que as águas passaram, mas ele se levantou um novo homem. E ele tem sido, junto com o Jailson, um dos braços direitos do meu pai aqui na obra de evangelização do bairro, de ajuda para o povo. Tem sido e permanecido aquele que é fiel dia e noite para trabalhar na restituição e na restauração das casas. Por que eu estou dizendo isso? Muitas coisas estão sendo trazidas para cá, estão sendo abençoadas. Agora eles descobriram um talento novo aí que é restaurar móveis. O que aconteceu? Descobrimos que as famílias precisavam de móveis. Ganhamos doação de móveis. Só que os móveis estavam estragados, machucados, danificados. O que eu vou fazer? Eu não vou dar do jeito que eu recebi. Se passou na minha mão é a mão que abençoa. Eu preciso restaurar para chegar bonito naquele lar. Mas vai dar trabalho. Eu sei que vai dar trabalho. Mas vai custar caro. Eu sei que vai custar caro. Mas vai ser difícil. Eu sei que vai custar. Mas se está na minha mão é para abençoar. Os três começaram a lixar os móveis. Os três começaram a raspar os móveis. Os três precisavam comprar verniz. E agora onde tem verniz? Onde tem rolinho? No depósito do homem tem rolinho. No depósito do homem tem verniz. Aqui na esquina.
Vamos lá comprar? Vamos lá comprar. Aí no papo de assim, olha, eu tô aqui, eu vim comprar um verniz porque eu preciso restaurar uns móveis para entregar para as famílias. É o quê? Eu conheço o seu coração, estou vendo o que está acontecendo. Pode levar, não precisa pagar nada. Já começou sendo abençoado. Assim, opa, o negócio está acontecendo. Aí vem um móvel, vem 2 móveis. Aí daqui a pouco, fomos lá pegar um pincel, algo do tipo. Falei, pastor, eu tenho um caminhão de tinta aqui, você não quer levar para abençoar as famílias aí, para entregar para as famílias? Uma atitude. Por quê? Se eu não me engano, na Spin do meu pai, nós fizemos umas 3 viagens com a Spin cheia de lata de tinta. Cheia de lata de tinta. Tudo começou porque um móvel estava estragado e precisava ser restaurado. E o ato de restaurar esse móvel, muitas famílias conseguiram pegar tintas. E os móveis foram restaurados. Percebe? Como Deus tem para dar muito para nós, se nós não tivermos um coração mesquinho. Mas eu recebi, vai desse jeito mesmo. Já estou dando muito de dar. Já estou fazendo muito de entregar na casa, ainda tem que restaurar. Não, muito pelo contrário. As nossas mãos são mãos que abençoam. As nossas mãos, a palma da sua mão, flui um sangue do Cordeiro. É um sangue celestial. Quando você coloca a mão, as coisas mudam, as coisas são transformadas. O ambiente é transformado, porque há um sangue real correndo nas suas mãos. E eu uso esse tempo tão somente para encorajar os irmãos a continuarem com esse coração generoso, como agradecer os nossos irmãos aí que estão dia e noite nos auxiliando nesse resgate e ajuda dos nossos vizinhos. Vamos continuar. Versículo 5 de Êxodo capítulo 12. O cordeiro precisa ser sem mancha, sem mácula, sem defeito algum. É interessante que e a gente vai continuar lendo, né, nesse período de 1 ano, e principalmente nos primeiros meses do cordeiro, como que funcionava? O cordeiro não podia ter defeito nenhum. Então, quando ele nasceu, os donos do cordeiro, e principalmente depois, quando ele era sacrificado, eles precisavam ficar olhando para o cordeiro para ver o desenvolvimento do cordeiro, para ver se ele andava certinho, se a carne dentária dele estava ok, se a pelugem dele estava ok, estava tudo certo. Eles ficavam inspecionando o cordeiro para ver se ele não tinha mancha. Jesus Cristo, quando ele foi entregue numa cruz como o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele foi o único homem a vir nessa terra sem mancha nenhuma, sem pecado nenhum. E o sangue dele serviu para perdoar os meus e os teus pecados. Aqui, já no começo da história, em Êxodo, já estava simbolizando, esse cordeiro já estava simbolizando para nós alguém que viria para tirar o pecado do mundo. É interessante que, se nós corrermos depois lá para frente de Mateus e Lucas também, nós encontramos a respeito da crucificação, nós percebemos que 5 dias antes de Jesus Cristo ser crucificado, ele foi examinado também pelos fariseus. E eles ficavam vasculhando em Jesus para ver se encontrava algum defeito, alguma mancha, algum pecado nele. Mas não encontraram. No versículo 7 de Êxodo 12, nós descobrimos também que o sangue ele era colocado nos umbrais da porta. Então imagina aqui que esse púlpito é uma porta, o sangue era colocado nessa extremidade, nessa extremidade, nessa extremidade e naquela extremidade. Do lado de fora, não do lado de dentro. Porque quando chegasse a noite e a porta fosse fechada, a praga da morte ia passar. E quando a praga visse aquele sangue, ela não entraria para dentro para saquear a casa, para matar a casa. Então aquele sangue, ele servia como proteção para aquela casa. É interessante que esse sangue, nós conseguimos entender que ele é colocado do lado de fora como sendo um sinal. Ele não é colocado dentro para nós vermos. Mas ele precisa ser fora, porque é um sangue que simbolizava o sangue de Jesus. E quem tem que apreciar o sacrifício é Jesus. É para você aplicar o sangue do Cordeiro e ter fé que Deus vai apreciar o sacrifício. Existem momentos na nossa vida, e o Jonas testemunhou uma fase difícil no desenvolvimento do pequeno Tito, em que ele teve uma atitude de fé. De assim como o povo de Israel pegou
o sangue do cordeiro e colocou nos umbrais da porta para simbolizar a proteção, ele também, num ato de fé, no mundo espiritual, ele consagrou a casa dele dizendo que o anjo da morte não passaria ali, porque a casa dele estava protegida. Existem momentos que eu e você precisamos nos posicionar e falar o seguinte: nesta casa quem manda é o Senhor Jesus. A briga, a intriga, a escassez, a miséria, a pobreza não tem mais poder nesta casa. Eu me coloco aqui como sacerdote do Senhor, como ministro do Senhor, e eu declaro que esta casa está guardada, está protegida, porque Jesus Cristo está neste lar. Nós conseguimos entender que essa função do sangue, ela serve para proteger, mas também para libertar o povo. Eu quero seguir com você para a gente ganhar tempo. Quando nós chegamos no final desses versículos, é celebrada a Páscoa. E nós conseguimos descobrir quando esse ato, essa celebração da Páscoa, ela era celebrada, todo um cenário e uma cultura estava ali estabelecida. E quando nós lemos que o povo celebrava a Páscoa com um cajado na mão, eles já estavam saindo, e quando eles saíam, e eles estavam no deserto, saindo do poder do Egito, a palavra de Deus diz que eles eram sustentados pelo maná. Eles eram sustentados por uma sombra. Você imagina cerca de 3 milhões de israelitas sendo libertos, andando, e eles eram sustentados por um maná que descia do céu. Eram sustentados no dia que estava muito sol por uma sombra que os cobria. Eu digo para você que nós conseguimos ler em Salmos 105, no versículo 37, e eu quero ler com vocês. Abra sua Bíblia, Salmos 105, versículo 37. A palavra do Senhor diz assim: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Aqui é um relato que está falando a respeito dessa saída. E se você ler depois todo esse capítulo 105, vai mostrar a celebração, o ato e como eles estavam saindo. E especialmente nesse versículo 35, nós conseguimos ler que não havia nenhum só enfermo. O ato de comer aquele maná, o ato de comer na Páscoa aquele cordeiro, fazia com que aquelas pessoas tivessem forças para continuar a caminhada. Nenhum deles estava fraco. Eles estiveram na sombra, comendo de um cordeiro natural. Imagine, eu e você, nós que temos o sangue do cordeiro fluindo dentro de nós, nós que temos a realidade de Jesus habitando dentro de nós, eles tinham apenas a sombra para proteger. Hoje eu e você possuímos o Espírito dentro de nós. Se eles tinham saúde, nós temos que ter super saúde. Se eles tinham prosperidade, nós temos que ter super prosperidade. Se eles não ficavam fracos, nós precisamos correr, porque corre dentro de nós o sangue real. Eles estavam com o simbolismo de uma sombra que os protegia. Hoje eu e você, nós temos o Senhor morando, habitando dentro de nós. Não há por que temer. Não há por que se sentir fraco. Não há por que ter medo, se o Senhor Jesus hoje habita em mim, habita em você. Isso eu e você precisamos entender, que a viagem era longa, eles podiam ficar cansados, mas eles tinham a força renovada como a das águias. As forças eram renovadas por causa do ato do cordeiro, por causa do ato da força que Deus desenvolvia sobre eles. E por fim,
eu quero ler com vocês a terceira imagem que nós conseguimos encontrar. Está em Isaías, no capítulo 53. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante aos seus tosqueadores, ele não abria a boca. Aqui nós encontramos o servo sofredor, que é aquele que leva sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Aqui a função do cordeiro, Jesus, estava sendo como um servo submisso à vontade de Deus. Quando nós lemos no início do nosso texto em João, nós conseguimos encontrar em João no capítulo 1, que este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele continua dizendo depois no versículo 30, que após mim vem um homem que tem a primazia, que quer dizer que ele é o primeiro. João Batista ele poderia ter usado muitas e muitas linguagens para falar a respeito de Jesus. Mas em um ato brilhante ele fala, este aqui, Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que ele usa essa linguagem? Porque aquele povo que estava ouvindo, os ouvintes daquela redondeza, os judeus, eles estavam acostumados, habituados com os sacrifícios. E quando é falado para um judeu que está acostumado com o sacrifício, que este aqui que está vindo é o Cordeiro de Deus, ele já associa ao sacrifício, que ele vai ser morto. Talvez para mim e para você, hoje nós não ouvimos muito isso. Não nos é falado muito a respeito desse tipo de sacrifício. Mas para aquele povo, para aquele contexto, era necessário essa figura de linguagem. Era a ilustração mais precisa que era feita. E hoje, eu e você precisamos entender que Jesus, como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele fez o que fez, cumpriu todas as coisas, veio com o propósito de redimir e salvar a humanidade. Hoje, eu e você não podemos de forma alguma, viver uma vida de pessimismo, se martirizando, se condenando, se julgando, se achando incapaz, se achando sem futuro. Porque se você tiver noção do que vale a sua vida, uma vida morreu, um cordeiro morreu, Jesus Cristo se sacrificou. A sua vida tem muito valor, porque Jesus Cristo morreu para que eu e você hoje tivéssemos vida. Nós cantamos aqui que há poder sim no nome de Jesus. Ele foi capaz de quebrar todas as barreiras que nos separavam diante de Deus. Ele foi capaz de quebrar todo muro de inimizade que havia entre o homem e Deus, para que eu e você tivéssemos acesso. Quando nós vamos celebrar a Páscoa lá na frente, nós vamos lembrar de Jesus como sendo esse Cordeiro da Páscoa. E não tão somente de uma memória de um coelho, como um comércio colocou, mas principalmente, Jesus Cristo, ele morreu como um cordeiro. E nesse período de Páscoa, o povo foi liberto. Eu digo para você, o período de Páscoa é um período em que eu e você seremos libertos de muitas coisas que ainda nos prendem naturalmente. Para o povo de Israel, o período da Páscoa foi o período da libertação. Eles celebravam a Páscoa, o início da vida começou. Eu digo para você, este mês vai ser o mês em que todas as algemas que nos prendem serão despresas, serão quebradas, em nome de Jesus. Toda a prisão natural da nossa mente será desfeita em nome de Jesus. Eu e você precisamos entender, compreender que o maior dos espíritos habita em nós. A primazia, o primeiro, Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz, ele habita em mim e em você. Hoje eu e você precisamos encontrar a real satisfação de viver e andar debaixo dessa revelação.